Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria trazer algo para a reflexão de todos vocês que estão assistindo o meu canal. Queria que você refletisse um pouco sobre a imagem que São Cristóvão. Está escrito na... Quer dizer que foram criadas muitas imagens sobre eles. Mas o que ninguém sabe é que realmente na palavra de Deus, dentro do contexto bíblico, não existe nenhuma prova e nem está escrito que São Cristóvão existiu, sendo que ele existiu pelas histórias, pelas lendas, mas na palavra de Deus não está escrito São Cristóvão, não foi escrito com mãos inspiradas pelo Espírito Santo. Então vamos começar. Primeiramente quero começar lendo Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Irmãos, aqui está falando que não deve ser feito imagem de escultura semelhante a homem, a anjos, nem o que há em cima do céu, e nem o que há debaixo da terra. Então não pode ser feito imagem de escultura, mesmo que seja para veneração, porque o catolicismo em si profere dizendo que as imagens são para veneração somente. Mas se as imagens foram criadas para a adoração, e a veneração não é a mesma coisa, porque você não está venerando como se você venerasse uma pessoa, colocasse ela num pedestal. Então você está venerando, né? Então, para mim, veneração e adoração, para mim, é a mesma coisa. Portanto, agora eu vou ler um pouquinho da lenda sobre o São Cristóvão. Aproxima mais aqui. Segundo Alves, a popularização da fama santo pode ser atribuída ao fato de ele ter sido incluído na Legenda Áurea, conjunto de narrativas geográficas reunida por volta de 1260 pelo arcebispo Giovanni Jacopo de Varazzi. Isto porque, explica o escritor, o documento foi traduzido em vários idiomas, largamente difundido dentro e fora da Europa. Contribuído fortemente para a propagação do culto dos santos, por meio de exemplos edificantes extraídos de sua vida. O trabalho de Varazzi tornou-se a base da religiosidade popular que permanece até nossos dias. Contextualiza Alves, também estudioso da vida de santos, o professor Tiago Marque, associado na Hagiograph, nos Estados Unidos, cita outra fonte, além do compilado do século XIII. Existe um texto chamado Atos de São Cristóvão, escrito originalmente em latim e datado em século VII. E no texto mais antigo conhecido sobre a vida de São Cristóvão, somente a ele, em entrevista BBC News Brasil, mas ele ficou mais conhecido por meio da famosa legenda, aí que sua história acaba recuperada e passou a se tornar muito forte durante a Idade Média. Consta que ele ingressou no exército imperial convertido ao cristianismo e anunciou sua fé aos companheiros soldados. Esta revelação fez com que ele passasse a ser submetido a inúmeras torturas. Narra o professor, segundo antigas tradições, Cristóvão era um homem
de grande estatura e dotado de grande força física. Pontua Alves. Tinha ele mania de grandeza e gostava de se vangloriar, porque servia o maior e mais poderoso rei da terra. A conversão teria dado a partir dessa história. Aquele soldado acabaria descobrindo em sua fé que tal o maior rei da terra não era nem o imperador romano, nem Satanás, mas Jesus Cristo, diz Alves. Depois de batizado e instruído na fé, ele passou a ser perseguido pelos soldados e, contra as lendas, acabaria tendo que se refugiar às margens de um rio nas águas revoltas. Nesse ponto da história, várias lendas se fundem a variações narrativas, que muito provavelmente esse rio ficaria na região da Alícia, na costa sul, atual Turquia, onde a tradição lendária é muito comum no Ocidente que relaciona a vida do Cristóvão ao sentido etimológico e seu nome em grego aquele que carrega Cristo. Contextualiza o professor. Cristóvão, antes do batismo, chamava-se de Repróbio. Amém, irmãos? Que deu para entender aqui. Cristóvão, na verdade, nada mais, nada menos que foi um homem que veio e que era um soldado de um império e acabou que ele se converteu ao cristianismo. E na sua conversão foi bastante perseguido. O que me deixa mais curioso é que as pessoas veneram um ser humano como uma imagem. Fizeram a imagem de um próprio ser humano. Porque no ano 1200, São Cristóvão nasceu, mas São Cristóvão nada mais nada menos foi um ser humano. Assim como no dia de hoje. Se você vê um servo de Deus, vamos dizer que tem umas pessoas enfermas, e eu vou lá e curo elas. Também vou ser venerado por isso. Também vão fazer imagem semelhante a mim. E assim como a palavra de Deus diz que não faz imagem de semelhança. Imagem de semelhança. Então não pode fazer imagem igual a nada. Nada. Eu falo. Agora eu vou ler Mateus 6, 9. Portanto, vós orais assim, Pai nosso, que estais no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, aqui está o exemplo de uma oração que Jesus deixou explicado como devemos falar com nosso Pai que é Deus. Através dele, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele nos salvou, o sangue de Jesus derramou entre nós, libertando do pecado. Então, também existem boatos que são feitas intercessões sobre as imagens de esculturas. São Cristóvão, por exemplo, é um santo de uma determinada
é o Santos Padroeiro dos Motoristas, enfim. E são feitas intercessões para ele. Pois agora eu quero levantar mais uma dúvida a vocês. Se ele é uma imagem de escultura, e vocês intercedem, e eles intercedem por você, vocês estão orando pelos mortos ou pelos vivos? Porque São Cristóvão está morto. Não volta mais à vida. Só quem leva a oração é no sangue de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Porque na verdade não faz nem sentido. Você está vendo uma imagem ali, a imagem está ali parada na sua frente. Se você intercede várias vezes. E eu vou ler outra palavra em 1 Coríntios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendido, julgai vós mesmo o que digo. Coríntios 10, versículo 14. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão de sangue de Cristo? Porque partimos, não é porventura comunhão do corpo de Cristo? Isso significa do pão, que significa carne. Significa do suco, significa o sangue. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne os que comem o sacrifício. Não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que aqui está falando é que não pode adorar dois senhores. Ou tem que ser corretante a um, ou tem que ser corretante ao outro. Pois como eu vou falar do amor de Jesus Cristo, da salvação, se Jesus está morto numa cruz? Jesus ressuscitou no terceiro dia, pois ele está vivo. E a gente vê muitas imagens de Jesus Cristo preso numa parede, morto. Que eu vou contar um testemunho. Eu sou da igreja evangélica, mas eu sempre no comecinho eu ia mais na igreja católica. Eu sentia uma igreja morta. Não estou difamando, não quero levar difamação para ninguém. Cada um crê no que quiser, mas quando eu cheguei lá dentro, eu vi que estava morto ali. Eu não entendi o porquê. Quando eu vi, as pessoas estavam orando para os mortos, as pessoas que já morreram, e foram seres humanos. O único que merece veneração, adoração e veneração é Jesus Cristo, o Filho do Homem, que ressuscitou ao terceiro dia por causa dos nossos pecados. Pois, pesquisem mais sobre as imagens que vocês têm dentro de casa e tenha uma boa percepção. Não adorem nas imagens sem conhecer ela primeiro. É igual o São Jorge. São Jorge, ele mata um dragão. Mas nem sequer na existência do mundo existiu a história. Não existe um dragão, na verdade. Até os historiadores já comprovam que não existe dragões. Enfim, então, uma lenda. Pois eu quero que vocês se façam essa seguinte dúvida. Por que vocês estão crendo em lendas? A palavra é única. São Cristóvão apareceu depois da Bíblia foi escrita. Em Apocalipse também diz a quais pessoas que acrescentaram qualquer livro, qualquer tio. Eu vou ler aqui para vocês poderem entender melhor aqui. Apocalipse 22. Ó. Porque eu testifico aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro, que alguém vai acrescentar
acrescentar alguma coisa, eles falam a ver sobre eles a pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Irmãos, a palavra de Deus é uma só e a palavra de Deus é correta. O que está escrito aqui é a verdade, não o que foi acrescentado depois dessa escritura aqui, séculos depois. Porque tirem vocês mesmos as suas próprias dúvidas. Por que uma palavra, passado 2000 anos, quase depois do juízo final, que está chegando a volta de Jesus, porque ela prevaleceu até agora? Sendo que, a partir do que eu li aqui, São Cristóvão, foi que apareceu a religiosidade. Então, apareceu depois de ter escrito, apareceu imagem depois de ter escrito, mas porque essas imagens de escultura são veneradas? Sendo que a palavra mesmo diz, não faz para ti imagem de escultura, não está falando, não faz querubins, porque a igreja fala assim, mas por causa dos querubins que está escrito, que está em cima da arca. Só que Deus falou uma representação de Deus. Naquela época, como o Cordeiro, Jesus Cristo, não estava na terra ainda. E Deus e as pessoas precisavam ser perdoadas pelos seus pecados. Ele fez com que fez a arca como se fosse um lugar, um altar, botava a arca no altar e sacrificavam para a expiação do seu pecado. Só que agora já acabou o tempo da lei, porque Jesus Cristo veio não para condenar a lei, mas ele veio para concretizar a lei. Então ele veio como cordeiro e Deus, com o seu amor, mandou seu Filho único para salvar nós, eu e você, que está assistindo do seu pecado. Então eu espero que você olhe esse vídeo. Quem assistir esse vídeo e gostar, bota um gostei, compartilhe e ative o sininho para mais notificações de vídeos. Percebe-se que vocês têm muito a pensar agora, então eu deixo essa dúvida com vocês, se é certo ou não é certo. E eu vou deixando vocês por aqui. Obrigado e bom dia a todos.